Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse momento. No dia 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores desse planeta, reuniu-se em grande assembleia uma comunidade de espíritos sábios e benevolentes para marcar o início do século XIX. O século XIX deveria ser marcado por um século de conhecimento, de liberdade, de fraternidade, de igualdade e de luz. Exatamente no coração da França, que era o coração do mundo latino, essa comunidade se reuniu não só para marcar o início daquele século, mas para chamar alguns representantes encarnados que tinham como missão preparar a vinda do Consolador prometido pelo Cristo. Então, era um palácio magnífico em esferas sublimes. A antiga Roma compareceu com seus antigos governantes. A Espanha enviou seus pioneiros. Os pontífices druidas e guerreiros gauleses compareceram em falanges. As legiões romanas estavam com seus estandartes, todos com suas bandeiras e todos esperando por aquele acontecimento. Naquela época, na França, Napoleão Bonaparte tinha sido nomeado primeiro cônsul. Junto a esses espíritos, algumas personalidades, os gregos ilustres, os israelitas do Templo de Jerusalém, todos estavam lá, grandes vultos da Inglaterra, os sábios chineses, filósofos hindus, todos aqueles que trabalharam pela evolução terrestre, pela renovação da humanidade, estavam comparecendo naquela assembleia. Da espiritualidade superior, as almas iluminadas de Platão, Sócrates, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Catarina d'Ávila, Joana d'Arc e tanto outros que estavam em esferas sublimes e que estavam ali para aquele acontecimento. Haviam também criaturas de ordem inferior, trabalhadores da humanidade, mas que ainda não alcançavam almas tão sublimes. Estavam ali Rousseau, Voltaire, estavam espíritos que ainda lutavam por uma nova França, um novo cristianismo. Os guilhotinados, Robespierre, Luís XVI, espíritos que ainda estavam trabalhando pela evolução. Essa reunião dessa espiritualidade estava sendo aguardado a sua presidência, aquele que viria para presidir o acontecimento. Em determinado momento, conta Humberto de Campos, clarins ressoaram em direção à terra. E da terra, do plano encarnado, vem uma comitiva de figuras sombrias e pálidas, ainda encarnados, que pelo desdobramento do sono estavam sendo conduzidos para aquela reunião. À frente, então, vinha o grande curso, Napoleão Bonaparte, seguido de Pio VII, seguido de outras personalidades que estavam ainda encarnadas e estavam trabalhando pela melhoria da humanidade. Napoleão, totalmente paralisado, aturdido com aquela cena que viu, fica paralisado num determinado momento, mas ele era a figura, uma das figuras que deveriam ali estar para reafirmar seus compromissos. Sentado numa poltrona,
Napoleão esperava constrangido aquela cena. Em vida anterior, ele havia sido Caio Júlio César. E é por isso que ali estavam as legiões romanas, os generais druidas, os pontífices druidas, os generais gauleses, estavam ali para referenciar o grande Caio Júlio César. Em determinado momento, os clarins novamente soam, mas agora em direção ao alto. E quando isso acontece, é como uma estrada de luz que vem do céu e desce até aquele castelo prodigioso. Nessa estrada de luz vinham inúmeras estrelas. E essas estrelas, à medida que tocavam aquele solo, se transformavam em seres humanos. O que mais representava era um ser que se materializou naquele plano superior e demonstrava uma superioridade, uma doçura e ao mesmo tempo uma energia muito forte. Era o próprio Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade estava ali para presidir aquela assembleia. Após as palavras iniciais, ele assume então o comando da reunião. Quando Napoleão vê aquela cena, emocionado por estar ainda constrangido ao veículo espiritual que se encontrava, se põe em lágrimas e de joelhos chega próximo ao Espírito da Verdade. O emissário celeste levanta o grande corso, chama-o de amigo, irmão, e apresenta para ele naquele momento o que ele chamou de o Pontífice da Luz. Lembrou a ele: este aqui ao meu lado, sobre a égide do Cristo, deverá encarnar na terra para uma nova era de conhecimento. Você, que já foi Caio Júlio César, deve render respeito a essa criatura. Você que teve no passado a possibilidade de organizar a grande Roma e por ambição, vaidade, escravizou os povos, matou, destruiu populações inteiras. Mas o Cristo, na sua sabedoria, ainda lhe concedeu mais uma chance e chamou a encarnar na França e sob a liderança deste mesmo povo que você massacrou no passado, está aí, esse povo francês que tanto sofre com a Revolução Francesa, com o absolutismo francês, com a ditadura e com as maldades das pessoas. E você tem o compromisso, que já tinha sido reafirmado, de conduzir em paz e segurança uma nova França, uma nova Europa. Você tem como cumprimento de missão reafirmar perante seus amigos, seus generais do passado, seus soldados que tanto te seguiam, seus benfeitores que acompanharam, porque lembrou a Napoleão que as vitórias que ele teve, quando então cônsul romano, em Munda, Gergóvia, Alésia, e mesmo como Napoleão em Rivoli, em Campifórmio, todas não foram apenas da genialidade do próprio Napoleão. Que o Senhor, através da criatura e das manifestações diárias, transmite a evolução desse nosso planeta. E que ele deveria ter mais piedade, que não deveria ter a vaidade como carro-chefe do seu empreendimento. Napoleão, muito emocionado, vê realmente a missão em que ele estava engajado. Porque antes de encarnar, ele havia prometido manter a Europa unida, para que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, pudesse, através de Allan Kardec, renascer na Europa. O Pontífice da Luz,
o discípulo de Jesus mencionado pelo Espírito da Verdade é Allan Kardec. Allan Kardec renasceu na França em 1804. E Napoleão, depois que voltou ao seu leito e voltou à sua vida normal, esqueceu tudo aquilo que havia prometido. Aquilo para ele foi como um sonho maravilhoso. Mas a ambição, a vaidade, a inveja, o poder e tudo aquilo que a matéria muitas vezes nos tenta, fez com que Napoleão se autocoroasse o imperador da França. A partir daí, o próprio instrutores celestiais, depois desse episódio, destituíram Napoleão Bonaparte de imperador. E ele foi, como todos sabem, exilados na ilha de Santa Helena. A França, mesmo assim, passou por muitas dificuldades, por muita guerra, uma guerra civil intermináveis, gente matando gente. Mas Allan Kardec renasce e com muita humildade, contrariedade, com muita dificuldade, consegue trazer para nós a doutrina espírita. Allan Kardec foi criticado muitas vezes dentro da própria Associação Paraisense Espírita. Lutou contra dificuldades enormes, lutou contra tudo, e mesmo assim conseguiu trazer para nós essa doutrina. Esse encontro de Kardec e Napoleão simboliza o encontro dos espíritas com a doutrina. Quando Napoleão iniciava ali aquele trabalho de segurança, de organização da Europa, que a missão dele era organizar algo que estava fragmentado em muitos reinos, em muitas lutas fratricidas. Quando Napoleão recebeu essa missão, não era simplesmente uma coisa que ele poderia acertar ou errar. Porque se ele errasse, como ele errou, ele ia ser realmente enviado para situações difíceis de reencarnação. E a doutrina poderia ter problemas na sua implantação. Por isso que os espíritos novamente fizeram novas reuniões e deliberaram, por exemplo, e isso foi instituído a Joana d'Arc, que aqueles flagelados da França que estavam sendo dizimados, porque à medida em que a guerra civil se aprofundava, as guerras entre os outros países se aprofundavam, a França adquiria um débito muito grande, que deveria ser pago no futuro. E aquelas almas flageladas foram então transmitidas do mundo espiritual para as Américas, principalmente para o Brasil. E é por isso que a doutrina espírita foi transmitida, foi realmente deslocada para o Brasil. O Brasil é o país mais espírita do mundo, porque a doutrina tinha esse objetivo. E o compromisso da doutrina é iniciar o que o Espírito da Verdade chamou de o terceiro milênio do cristianismo no mundo. Estamos no ano 2012, iniciando um novo ano 2012. O terceiro milênio, ou seja, ainda nós temos 900 anos para terminar esse trabalho. Ainda a doutrina, ela só foi iniciada no passado, através de Allan Kardec. Foi desdobrada pelo próprio, como Chico Xavier. E agora ela precisa ser amplamente praticada. Esse é o objetivo da doutrina espírita no nosso planeta. A doutrina, ela não pode ser somente uma doutrina de manifestação espírita. A doutrina espírita tem que ser vivenciada nas suas diretrizes. E através dessa
doutrina que a gente chama doutrina dos espíritos, que nós podemos nos encontrar com a missão do Cristo. Não haverá nenhum momento em que a humanidade poderá se revolucionar mais que usar a própria doutrina. Porque a própria doutrina é revolucionária em todos os seus aspectos. Ela é uma filosofia de vida. É a busca da razão, do bom senso. No próprio Livro dos Espíritos, vocês encontram Santo Agostinho falando: é falsa a ideia de que a doutrina espírita tem sua força decorrente das manifestações espirituais. A sua força decorre da sua filosofia, da sua razão, do seu bom senso. Isto é praticar doutrina espírita. E nós, todos nós que estamos aqui, nos encontramos com a doutrina todas as terças, todos os domingos. Quando nós dormimos, nós não vamos a planos espirituais superiores para reafirmar os nossos compromissos. Nós temos que ficar aqui mesmo. Mas quando nós encontramos a doutrina dentro da casa espírita, é aqui que nós devemos reafirmar nossos compromissos. Essa reafirmação de trabalhar no bem, essa reafirmação da caridade. Nosso irmão acabou de fazer uma explanação sobre a arrecadação que fez às famílias carentes. Esse encontro que nós temos com a doutrina não é só isso. As casas espíritas, essa casa, por exemplo, essa casa espírita, nós temos departamentos de todos os tipos de apoio espiritual, material, psicológico. E que nós estamos precisando, quando digo nós, inclui vocês, precisamos trabalhar por isso. Porque a caridade não é uma questão de ética, não é questão de moral. Caridade é uma ciência que move as energias do cosmos. As energias universais são movidas pela caridade. Por isso Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade é que nós podemos chegar próximo ao que Jesus disse. O que é caridade para Jesus? Não estamos falando só de dinheiro. Caridade é benevolência com todos, perdão das ofensas. Caridade é viver em comunidade. E nós, que estamos aqui na casa hoje, temos condições, temos capacidade, talento, potencialidade, saúde. Temos condições de promovermos mais a caridade entre as pessoas. Quando nós morrermos, desencarnarmos, porque nós não morremos, quando chegarmos do lado de lá, que isso pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, ou daqui a vários anos. Nós não vamos muito longe, nós não vamos para planos sublimes, planos superiores, nós vamos nas dimensões mais próximas da nossa Terra. A evolução, da mesma forma como a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos. Quando nós estivermos do lado de lá, o que vai ser da nossa vida? Vai ser a nossa consciência remoendo aquilo que deixamos de fazer ou que não fizemos? Ou vai ser uma continuação do trabalho que nós fazemos aqui? É uma questão de escolha nossa. Porque do lado de lá, a matéria é matéria como aqui. Com umas diferenças mínimas, mas é matéria. Porque a evolução material também deverá ocorrer. Não é só a evolução espiritual. A matéria evolui. E do lado de lá, nós teremos que trabalhar. André Luiz não lembrou do bônus hora? Só quem tinha bônus horas podia ter uma casa no nosso lar. E nós não vamos para o nosso lar. Nós vamos ficar em planos até inferiores, onde teremos que trabalhar, onde teremos que nos manter.
Teremos que nos preparar por uma nova vida. Então, é uma questão matemática até. Aliás, a matemática é a linguagem do universo. É uma questão matemática. Se nós trabalhamos aqui pelo próximo, em favor do próximo, nós investimos nos tesouros que Jesus nos investiu. É como se a gente fizesse uma caderneta de poupança da vida. É como investir em CDI da vida. E essa remuneração você vai resgatar do outro lado. No outro lado, você vai continuar trabalhando se aqui você trabalha. Promovendo a justiça se aqui você promove. Você ficará um tempo lá, edificando, construindo, produzindo novamente. Para reencarnar novamente aqui. Mas para você reencarnar novamente em condições aqui, você tem que trabalhar lá. Aí você vem, trabalha aqui, para voltar para o lado de lá. E à medida em que isso acontece, nós vamos evoluindo materialmente e espiritualmente. Então a situação é simples, muito simples, porque só depende da gente. E muito complexa, porque demanda milhares de anos. Então a urgência que nós temos que nos ater, nos preocupar, não é com o fim do mundo, muito pelo contrário. Mas o que nós vamos fazer o ano que vem? Quais ações benéficas nós vamos estar engajados no ano que vem? O Dr. Aguinaldo criou nesse centro, depois de todos esses departamentos, inclusive esse centro é um centro grandioso, porque tem vocês que participam, que sempre ajudam, como ele mesmo colocou, a questão da campanha do Natal, mas não só isso, todas as campanhas, tudo aquilo que é produzido aqui, todos colaboram, todos atuam, e isso é importante. Mas depois de todos esses departamentos ainda, ele constituiu uma entidade que chama IEFA, Entidade Educacional Francisco de Assis. Qual é o objetivo? Formar pessoas. Pegar pessoas que não têm condições materiais, financeiras, psicológicas, espirituais, e dar a ela condições de se manter, dar para ela uma filosofia de vida. E esse trabalho é um trabalho importante que forma as pessoas. E nós podemos participar disso. Nós podemos trabalhar, nós temos aqui os departamentos, como eu disse, que está precisando de trabalhadores de todos os tipos. Os samaritanos, na padaria, na sopa, nos bordados, nas costuras, tudo que produzimos no setor de doações, na fauna que promove a proteção aos animais. Precisamos de voluntários, de trabalhadores. Precisamos de pessoas que se destinem o tempo a praticar a caridade, a visitar os hospitais. E mesmo fora daqui, todos nós temos que, de uma certa forma, ajudar as pessoas mais necessitadas. Mesmo que não for dentro de centro espírita, de igrejas, entidades. Tem tanta gente na periferia precisando. Faça alguma coisa, ajude alguém. Não fique esperando alguém te convocar para o trabalho. É preciso agir, é preciso dar o primeiro passo. André Luiz conta que, depois que começou a entender um pouco melhor aquilo que tinha passado, o tempo que ele ficou no umbral era um problema de consciência dele, e que ele achou que realmente estava melhor, já tinha ido para a casa dele, visto com outro marido, ficou enciumado, voltou para o umbral de novo porque era a própria consciência dele, mas aí entendeu que a vida é mais do que aquela coisa cotidiana do dia a dia, que ele tinha mais coisas, e se apresentou no departamento de comunicação para trabalhar. E a instrutora, muito simpática, falou: nossa, André, você realmente, seu coração é uma taça iluminada, mas está vazio, meu amigo. É preciso ter um pouco mais de sentimento nobre, é preciso começar a trabalhar. E foi aí que ele percebe que realmente há uma necessidade, independente de bônus hora ou não,
de se promover esse trabalho em todos os sentidos, em todas as dimensões espirituais, materiais. E ele começa a trabalhar e faz parte dos mensageiros, que são um grupo de entidades que vêm à Terra, até hoje, para auxiliar tantas criaturas que ainda estão equivocadas, tantas criaturas desencarnadas que estão nas ruas, tanta entidade equivocada que ainda atormenta os outros, por falta de entendimento, por falta de caridade, por falta de amor ao próximo. Prefere atormentar, porque quando morre com sentimento de ódio, vingança no coração, sentimento de ociosidade, de preguiça. Tudo isso não comporta na doutrina espírita. Esses sentimentos nós devemos deixar de lado. Inclusive, quando a gente fala da caridade fora, é porque a gente entende que dentro de casa já é um problema resolvido. Podemos também, quando a gente fala, onde está seu próximo? Obviamente é o mais próximo dentro da sua casa. É seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas com certeza entendemos que isso é um fato já consumado. Não podemos acreditar que nós não podemos ter caridade em casa e termos fora. É já uma outra etapa. É isso que nós temos, é isso que a doutrina nos chama. A reencarnação nas famílias, ela acontece por uma necessidade de provação. E o que vai diminuir essas provações é justamente a benevolência, o perdão, a tolerância para com os outros. O Cristo, quando disse, seres perfeitos, o Cristo não ia dar uma meta para nós inatingível, porque perfeito era o Cristo e seus seres angélicos da mesma natureza. Se nós vivemos no mundo de expiação e provas, como que nós vamos ser perfeitos? É um contrassenso, se a gente for. Por isso que a gente tem que entender até a situação. Talvez o Cristo não queira ter dito que devemos ser perfeitos nesta vida. Até porque ele falava uma língua aramaica que está extinta. Os evangelhos foram escritos em grego, antigo, latim erudito, tudo extinto. Depois foram traduzidos pela igreja romana, com apoio, graças do plano espiritual, que muita coisa teve que corrigir. Mas os seres perfeitos, talvez, seria melhor em seja tolerante, compreensivo. É isso que nós temos que ser no momento. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas nós temos que ser tolerantes, compreensivo com as pessoas, com aqueles que estão dentro de casa, compreensivo com aqueles que estão fora, que são as pessoas que necessitam. Essa busca que nós temos que ter. Ajudar os nossos filhos é muito fácil. As pessoas ajudam, ainda mais se o filho não der problema, é ótimo, ninguém tem problema. Se o filho dá um problema, já reclama, manda para o psicólogo. Tem que tratar o moleque. Nós temos que trazê-lo à doutrina espírita. Tratamento psicológico se faz trabalhando. É assim que nós trabalhamos dentro da doutrina. Porque nós temos esses compromissos assumidos. Napoleão tinha uma missão. Como ele não cumpriu, como ele ficou conhecido pela história? Como o primeiro anticristo. Era assim que ele era conhecido. E olha que ele era uma criatura que tinha uma missão que foi incumbida pelo próprio Jesus, através dos emissários, de que ele reorganizasse. E ele foi chamado de anticristo. Então, se nós não cumprirmos as nossas promessas que nós fizemos, que quando nós encarnamos, se não prometemos, aceitamos as provas que nos foram impostas. Até porque no livro dos Espíritos está que nós escolhemos as nossas provas. E com certeza sim. Mas, muitas vezes, nós não temos condições de escolher as nossas provas. Então, são escolhidas por nós. Por isso que se nós trabalharmos na caridade, se nós produzirmos, se nós criarmos condições aqui de melhoria do próximo,
quando você estiver do lado de lá, você vai poder escolher seu corpo, sua vida, sua família. Porque a condição, segundo André Luiz, de escolha, de formação, de reencarnação, depende muito da nossa mente, da nossa situação mental, da nossa saúde mental. Se nós não temos saúde mental, não podemos escolher. E a escolha do corpo, segundo André Luiz, começa pelo espermatozoide. É aí que iniciamos uma nova vida. E só fazemos isso se tem condições. Vocês já estudaram o espermatozoide? O ser humano produz 200 milhões, 500 milhões. Vocês acham que isso é algum erro da natureza? Cada um representa as nossas faltas, as nossas dificuldades, os nossos erros. E dependendo daquele que é escolhido, é esse corpo que você vai ter, essa mente, é isso que você vai utilizar como veículo material. Não pense que desencarnando, o perispírito que você vai conduzir será diferente desse que você está usando. É o mesmo. E mais, para você voltar aqui, você tem que morrer lá. Como nosso professor João Paulo sempre nos ensina, nós temos vários corpos. O que une o espírito ao corpo é o laço fluídico chamado perispírito. Mas tem muitos corpos. Vocês acham que o espírito está ali muito simples? Por que que nós muitas vezes erramos quando voltamos? Por causa do esquecimento, com certeza. Mas por que erramos? Porque a matéria é grosseira. E nós temos ainda muita matéria envolvendo o nosso espírito. Então, quando nós desencarnamos, tiramos uma pele, como uma cobra tira a pele dela. Continuamos com o corpo espiritual do lado de lá. Então, vamos trabalhar. Lá tem escolas. André Luiz nos lembra disso. As escolas são construídas com cimento, cal, não é com matéria mental. É com matéria diferente dessa que nós utilizamos, mas é matéria do mesmo jeito. Tem que ter engenheiro, arquiteto para fazer as construções lá. Não é de qualquer jeito. As criações não são mentais. Produzimos mentalmente pelo pensamento o que vamos fazer, mas nós temos que construir isso do lado de lá. E esse veículo espiritual que nós vamos do lado de lá, ele vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Você trabalhando do lado de lá, e se for encarnar, e se tiver condições para isso, então você vai escolher sua prova, tal. Você vai ter que morrer do lado de lá e renascer aqui de novo. E assim sucessivamente. Então olha a importância da continuação da vida. Então aquelas expressões de a vida continua, do outro lado é igual aqui, não são máximas espíritas. É realidade. Nós temos que começar a entender mais a realidade material, física. Nós não vamos encontrar Jesus. Nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar muitas vezes com os nossos problemas. E qual é a função do Espiritismo? Primeiro, é nos orientar contra isso. Porque se nós não temos essa orientação, se nós não acreditamos em reencarnação, se nós não temos essa noção de responsabilidade, com certeza vamos desencarnar e não vamos aceitar. Não aceitando, você vai padecer a sua própria consciência. O seu inferno astral inicia na sua própria consciência. E a partir daí, reencarna automaticamente. E aí volta para lá automaticamente e reencarna de novo, sem objetivos, sem nada definido. Vive para comer, como diz André Luiz. É preciso comer para sobreviver. As pessoas vivem para comer e beber, como se estivessem em algum banquete. Então é preciso que a doutrina nos oriente a isso. E Kardec então trouxe essa doutrina, que desdobrada por Chico Xavier,
nos consegue conduzir com uma nova visão da vida. Utilizar a doutrina espírita como filosofia. Que me desculpe as pessoas que fazem, mas, por exemplo, quando dão um recado aqui, não parem na frente da casa do vizinho. Não coloque o carro em cima da calçada. Isso é inadmissível para alguém que se considera espírita. Isso deve ser algo superado. Como espírita, você tem que dar o exemplo. Você não pode passar sinal fechado. Você tem que obedecer às leis. Você tem que pagar os impostos. Como dono de empresa, você tem que respeitar seus funcionários, pagar seus salários, pagar os impostos. Se os impostos são desviados, isso é problema de quem desvia. Mas nós temos obrigação de cumprir as nossas obrigações. Porque a obrigação, ela não vem, a obrigação vem da situação em que vivemos, do planeta em que vivemos. Então nós, como espíritas, temos a obrigação de nos engajarmos nessa nova onda de trabalho voluntário. As pessoas que são jovens, as grandes empresas estão querendo saber qual é o jovem que faz trabalho voluntário para poder contratar. Isso já é um avanço, porque as pessoas que fazem trabalho voluntário nas organizações não são egoístas, não querem derrubar o companheiro, não puxa o tapete de ninguém. A pessoa que é solidária, fraterna, caridosa, trata todos da mesma forma, trata a empresa de uma forma respeitosa. Todo mundo quer contratar gente dessa natureza. Não engana o cliente. Para vender, tem pessoas enganando o cliente para vender, para ter um ganho a mais. Então nós temos que nos engajar numa nova era mesmo. 2012, tanto se fala do Código dos Maias, do calendário não sei da onde. Um absurdo. As pessoas ficarem preocupadas com o fim do mundo. E se houver, qual o problema? Nós temos que estar preparados. Se acabar o mundo, vai todo mundo morrer, não vai sobrar ninguém. Então, qual é o problema? Não vai ter problema. Nós vamos para o lado de lá e vamos ficar tudo lá de lá. Depois nós vamos voltar tudo para o lado de cá. Então existe uma paranoia, muitas vezes, das pessoas em querer aproveitar a vida, como se a vida fosse algo que fosse acabar. Ela não acaba. Muito pelo contrário. Quanto mais você trabalhar no bem, mais vida você vai ter, em abundância, como disse o Cristo. Porque a vida está em toda parte. Então, a doutrina é esse norte, essa bússola que nos traz para a nossa casa. E nós, dentro da doutrina espírita, achamos que é necessário que todos que vêm aqui, assistem às palestras, recarregam suas energias, tomam o passe, comecem a pensar um pouco mais no trabalho. No trabalho voluntário, no trabalho do próximo, no trabalho do bem. Aqui mesmo dentro da casa estamos abertos. É a casa mais democrática que tem, porque tem muitas casas espíritas, não é crítica, mas tem muitas casas espíritas que você encontra dificuldade para começar a trabalhar. Ou o cara não deixa, não, falou que aqui não precisa. Como se ele fosse monopolizar o próprio trabalho. Como se o trabalho fosse dele. Então nós temos que ser proativos na acepção da palavra. A proatividade é aquilo que se usa muito hoje em falar às pessoas que estão agindo. E não adianta também agir por agir. Por isso que, de quarta-feira aqui, nós fazemos o que à noite? Nós estudamos a doutrina espírita. Temos o que? 200, 300 estudantes, mas que poderíamos ter mais. 500, 600. Nós temos que multiplicar isso. Nós temos que mostrar aí fora a doutrina como uma nova filosofia a ser trabalhada. Nós temos que trazer pessoas conhecidas nossas para a doutrina espírita. É isso que nós temos que fazer pela doutrina, é isso que nós temos que fazer pelo Cristo. Porque o trabalho é árduo, é longo. Ainda nós temos 1000 anos. Chico Xavier dizia que o compromisso dele com a doutrina espírita
eles são de 300 anos. Considerando que encarnou em 1800, mais 1900, ou seja, ele vai ficar na doutrina até o final do século. E depois, com certeza, vai ficar por nossa conta. E ele terá outras coisas a fazer, outros planetas, outros orbes, outras situações. Kardec, quando estava reunindo as perguntas dos livros do Livro dos Espíritos, tinha lido sobre Lutero. Lutero era o grande reformador protestante. Kardec tinha sido John Hus, em 1340 por aí, com as ideias reformistas de Wycliffe e Jerônimo de Praga. Veio Lutero, instalou, e Lutero escreveu na época dele que ele tinha sonhado com com o céu, no caso era o céu, e que tinha recebido informações do céu, da felicidade celestial e tudo mais. Kardec leu aquele texto, ficou um pouco impressionado pela forma como Lutero tinha escrito e foi dormir. Quando ele dormiu, ele entrou em desdobramento. E o Espírito da Verdade o levou a fazer um passeio, já que ele estava preocupado com aquela felicidade celestial de Lutero, levou ele a fazer uma viagem astral. E levou ele para um vale sombrio, de pessoas em estados lamentáveis, espíritos que estavam ali, gritando, blasfemando, sofrendo, porque o corpo espiritual sofre, porque a nossa consciência sofre. Então, quando praticamos o mal, nós sofremos mesmo. É o umbral dito por André Luiz. E Kardec olha aquilo naquela situação e pergunta para ele, mas quem são essas criaturas? São os crucificadores de Jesus? E o Espírito diz, não, meu amigo, os crucificadores de Jesus não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham na essência a espiritualidade. O próprio Cristo já os reconduziu à reencarnação e hoje eles estão inclusive em planos superiores. Nossa, então são os antigos imperadores romanos? Não, também não. Calígula, Tibério? Ixi, eles não tinham, eles eram praticamente selvagens. Foram já reencarnados, resgataram de forma expiatória e já estão em planos sublimes. E Kardec ficou com aquilo e começou a pensar, bom, deve ter sido Aníbal, Gengis Khan, esses grandes entidades, né? Antes de falar, o Espírito pode parar. Não é ninguém, não. Todos esses também eram praticamente selvagens, que não tinham informação nenhuma, não tinha condição nenhuma de saber o que estavam fazendo. Eram animais investidos no corpo humano que transgrediram as leis, mas que pagaram de forma de expiação todos os seus débitos. Mas então, diga-me, quem são essas criaturas que sofrem? E o instrutor diz, são todos aqueles cristãos que tinham condições, conhecimento da verdade, tinham conhecimento do Cristo e optaram por fazer o mal. Todas essas criaturas conheciam o caminho do bem e por livre-arbítrio, vontade própria, resolveram se embebedar da maldade. E na Terra, será muito difícil uma reencarnação para eles. Não mais conseguirão reencarnar. Então, Kardec acordou no outro dia, meio que apavorado, diante daquela cena, e faz uma pergunta na noite seguinte, que ele estava concluindo o livro, aos instrutores. E ele pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a pergunta que ele fez. Assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de todas as suas forças, porque você responderá por todo o mal
que tenha sido produzido por você não ter praticado o bem. Então, não só praticar o mal nos desviará dos caminhos, não praticar a omissão também nos reconduzirá a planos expiatórios. E tanto se fala, então, em nova era, porque se começou há 150 anos atrás, esse exílio de almas já começou. Então, se nós estamos encarnados, é uma oportunidade de a gente agradecer, da gente trabalhar, para termos oportunidade de voltar, para que realmente a gente não possa ser realmente exilado por planetas inferiores. E quando a gente diz planetas inferiores, Kardec pergunta no livro o que são os canibais, os selvagens. E o Espírito responde: canibalismo perto de planetas ainda inferior não é nada. Vocês não conhecem o que são realmente planetas inferiores. Então é momento a gente pensar como espírita essas novas posições. Porque o Cristo nos deixou a paz. E é isso que nós buscamos. Nós buscamos o que, encarnados? A paz do Cristo. Paulo escreveu que a paz de Deus domine em vossos corações. E Emmanuel interpreta da seguinte forma: na terra, muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, de situações e críticas indevidas, de acusações sem sentido, calúnias e difamações, inimigos que não escolheu, espinhos do sarcasmo, ataques, desentendimentos. Estará cercado de complicação que nem sabe por que está. Tentações, problemas, processos obsessivos gravíssimos. Mas, entretanto, diz ele, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem. Porque, resguardando a nossa consciência tranquila, nós teremos no fundo da nossa alma a paz do Cristo que ninguém